Antes de tudo, amiga querida, muito obrigado por estar junto aqui, aceitar essa empreitada que vamos fazer juntos aqui, né? Saudações carinhosas aí a todos que estão podendo também se juntar a nós. Já vejo aqui pessoas amigas, né? Os nomes começam a aparecer. Então, hoje nós estamos retomando aqui a assim, a ideia é fazer uma série de transmissões ao vivo esse ano, né? Retomando, o ano está começando aqui, e nada melhor que começar o ano com uma pessoa que mora no meu coração. Uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer em 2001, quando morava em Canoas, né? Região pertinho ali de Porto Alegre, e E foram anos, vamos assim, bastante intensos, mas também anos em que a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, e uma das pessoas maravilhosas é que a gente vai estar conversando hoje, né? A nossa proposta de trabalho aqui do canal, ele fala, o ponto principal é falar sobre espiritualidade, né? Ou seja, o livro Além da Fronteira do Corpo, ele procura trazer uma ideia que não é nossa, não é uma ideia original minha. Talvez o trabalho é mais de juntar diferentes experiências, diferentes estudos que estão acontecendo, né? E trazer isso para nossa avaliação, vendo que de que forma, de que maneira essa visão da imortalidade pode ajudar no nosso dia a dia. Nós passamos um momento de transição bastante grande no planeta, né? Podemos dizer uma transição espiritual, mas uma transição principalmente de valores, né? A gente percebe uma situação, né, de mudanças que vieram com a pandemia, mudar a forma como as pessoas se relacionam, mudamos a forma de trabalhar ou de ir ao trabalho, né? Mudou de uma forma acelerada a maneira como a gente se comunica. Há algum tempo atrás, as comunicações, as transmissões ao vivo já eram possíveis, mas a gente sabe que nesses últimos anos isso intensificou. E porque as pessoas estão distantes, muitas, ou seja, mais restritas na casa, mas somos seres que necessitam interagir, né? Então, hoje eu estou muito distante fisicamente, né, da minha amiga, mas a tecnologia nos possibilita estar aqui conectado. Então, como a proposta é espiritualidade, né, e o texto que apresenta o livro O Perispírito Além da Fronteira do Corpo, ele traz como pano de fundo a história, o conceito do perispírito, né, ou seja, como um corpo espiritual, material, pré-existente a essa vida e que sobrevive à morte física. Então, a gente está trazendo um conceito de uma vida que já existia anterior a essa e uma vida que segue posterior a essa. Não temos ainda muitas informações do que acontece conosco antes ou depois, mas não deixa de ser uma perspectiva de olhar a vida de forma diferente, né? E a partir do momento que somos espíritos, temos uma alma, somos eternos e temos diferentes existências, diferentes encarnações, mudamos muito também o conceito de riqueza, de pobreza, de cor da nossa pele, porque somos seres humanos, espíritos eternos e que transitamos e encarnamos em diferentes situações, né? É claro que no momento que a gente está aqui, nós estamos passando e existem aprendizados que são inerentes à condição que a gente está no presente momento. E hoje eu queria, né, tenho a honra de ter a Lúcia. E a Lúcia, ela
não poderia deixar de estar, ela não podia estar fora do primeiro livro que nós estamos colocando. Tá? A Lúcia faz parte especificamente do último capítulo, né, do livro. Tem uma passagem, uma lembrança ali compartilhada com ela, né, e uma lembrança que foi muito forte para mim e para Paula, minha esposa, que nós conhecemos a Lúcia no momento em que nós também passamos por um processo, né, com o nosso filho Pedro Henrique, que é citado no livro, e nós conhecemos a Lúcia no momento que ela estava também procurando um trabalho específico com o Alexandre. Né? O Alexandre, na época, por volta de 8 anos, e que já apresentava um quadro dentro do espectro autista, mas, além da questão autista, apresentando também um quadro com múltiplas deficiências. Né? Então, que trazia ainda mais uma complexidade maior ainda ao quadro dele, que impossibilita ele total de comunicação, de caminhar, né? É uma condição de, podemos dizer assim, de dependência plena da Lúcia e Carlos, da família, as irmãs juntos ali, sempre um núcleo familiar bastante coeso. Então, nesse contexto, e com dificuldade de trabalhar, dificuldade de levar a família sozinha, com 4 filhos, a Lúcia assumiu, né, a gestão, podemos dizer assim, dessa maternidade plena de uma criança com necessidades bastante especiais. E o que sempre me surpreendeu e que me encanta nela é que pode ser qualquer dificuldade que tem, ela está sempre com esse sorriso que vocês estão vendo agora. Essa é a Lúcia. Esse sorriso, ele fala mais do que qualquer outra coisa, qualquer outra apresentação que a gente poderia, minha amiga, ficar falando o quanto eu te amo por 2 horas aqui, que talvez não pudesse expressar o que esse teu sorriso traz para a gente. Né? Então, você não poderia deixar de ser parte da nossa história. Né? Tem como a história da Lúcia e do Alexandre se juntou com a história de José Augusto, Paulo e Pedro. Né? E hoje o Pedro já não está com a gente fisicamente, porque a vida segue, né, para nós, mas os laços que nos uniram, eles continuam, porque vai saber se a gente já não se encontrava antes em outras oportunidades. Né? Então, hoje você está aqui e eu queria aproveitar para te fazer algumas perguntas. Né? Então, porque até agora Vamos lá. nós já temos aqui quase 10 minutos e eu estou falando sozinho. Então, eu queria ver, Lucinha, se você pode me dizer um pouco, fala um pouco da tua história, por favor. Quem é a Lúcia Marcelino? Então, nós vamos falar do Alexandre, mas eu acho que antes de nós falarmos do Alexandre, eu não queria deixar de falar da Lúcia. Então, fale um pouquinho da Lúcia. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Não, eu estou te ouvindo bem. Tá. Quem é a Lúcia, né? A Lúcia... Eu poderia dizer que eu sou a Lúcia, mãe do Alexandre, mas eu vou falar um pouquinho antes de ter o Alexandre. Antes de ter o Alexandre, eu era Maria Lúcia Marcelino, de uma família muito humilde, né, que vivemos em vulnerabilidade social, e me criei numa família pobre mesmo, e o sonho que eu tinha é de ter minha casa, quando eu era menina, assim, que eu brincava com as bonecas, de ter um lar, de ter minha casa, porque quando a gente vive na extrema pobreza, tu tem o sonho de sair, né? Sair daquilo ali, de sair daquela pobreza, então tu acredita que um casamento te salvaria, né? Pelo menos foi isso que ocorreu comigo. E daí eu comecei a namorar muito cedo. A gente não tinha mesmo assim, condições de sobrevivência. A gente
começou a trabalhar e trabalhar com a mãe, com a minha mãe. E nós era muito humilde mesmo, assim, humilde de dinheiro, de sobrevivência mesmo. E eu conheci o pai do Alexandre, me apaixonei. E era uma fuga, né? Eu saí de casa até a minha casa. Aos 19 anos eu já estava grávida da Graziele, que é minha filha mais velha. Casemos depois, né? Me casei, já estava grávida da Graziele. E fui tocar uma vida para mim, dentro da normalidade, dita normal, né? E tive a Daiane, depois veio o Alexandre, né? Mas a Lúcia tinha sonhos, como todo mundo. A Lúcia tinha vontade de vencer na vida, trabalhar e ter uma vida normal, levar os filhos na pracinha. E a Lúcia tinha um sonho de ter um filho homem. Como é que é a vida, né? Eu queria ter um filho homem. Os planos de Deus, ninguém explica a Deus, né? E aí eu tive a Graziele, tive a Daiane. Quando eu soube que eu estava grávida do Alexandre, eu fiquei muito feliz. Como é que eu soube que eu estava grávida do Alexandre, né? Aquele tempo não tinha essa modernidade que tem hoje, né? De tu ir no médico, fazer ultrassom, saber o sexo do nenê. Eu tive um sonho que eu estava grávida de um menino. Já era as providências divinas, né? E eu muito feliz. Eu comecei a ler a Bíblia. A minha mãe sempre dava para nós, assim, quando nós era pequena, nós ia na catequese. A minha mãe sempre falava da Bíblia, assim, a gente tinha uma Bíblia, a gente tinha noção, a espiritualidade que a gente tinha noção é da Bíblia, assim, a gente lia a Bíblia, né? Não tinha aquela, não era de costume ler todos os dias, mas quando eu estava grávida, eu lia mais. E eu li na Bíblia que tinha um rei chamado Alexandre. Olha só. E eu disse, se eu tiver um filho homem, o nome dele vai ser Alexandre. Bem coisa de mãe, né? E eu apaixonada por esse menino chamado Alexandre. E quando eu estava com o 3º mês de gravidez, meu marido, como é que eu vou explicar melhor assim? Meu marido tinha um vício, ele bebia, né? Não bebia todos os dias, mas bebia. Quando eu estava grávida do Alexandre, que eu contei a ele ficou muito feliz porque ia ser um filho homem. Mas quando eu contei a ele que o nosso filho ia ter problema de saúde, como é que eu soube? Porque no 3º mês eu fui ao médico, porque me saiu umas manchas na pele, assim, umas manchas brancas. E eu fui no médico e o médico disse que eu estava com rubéola. Mandou fazer um exame de sangue, eu fiz o exame de sangue e ele disse, olha mãe, tu vai ter que tirar o nenê porque tu tem rubéola. Eu nem sabia o que era isso, né? E eu fui para casa e falei para ele o que poderia causar na criança. A rejeição foi imediata, assim. Ele disse, não, vamos tirar. Não, não vamos ficar, não. A gente não tem dinheiro, não tem condições de criar. Eu comecei a fazer o meu pré-natal na Santa Casa, aqui em Porto Alegre, né? Porque eu sou gaúcha, eu moro em Canoas, município de Canoas, e a Santa Casa fica em Porto Alegre. E eu comecei a fazer meu pré-natal lá, porque o médico me encaminhou para lá, porque lá seria mais fácil de tirar, né? E eu queria convencer a minha família que eu queria ter esse filho, porque era o meu sonho ter o Alexandre, né? Que até nome já tinha. Mas não deu certo, né? Eles queriam que eu fizesse um tratamento, meu marido queria muito que eu tirasse. Entremos, né, com o processo, mas lá na Santa Casa eu conheci uma psicóloga que estava me acompanhando e ela falou assim para mim, na minha segunda consulta, a escolha é tua. Se tu quiser ter o nenê, tu pode ter. Tu é livre para escolher. E eu
escolhi, naquele momento que eu escutei que ela me disse que a escolha era minha, eu não pensei duas vezes, eu decidi ter esse filho. Sabia que não ia ser fácil, né? Com a sequela da rubéola. A rubéola deixa a sequela da visão, coração, audição, que é o que o Alexandre, as primeiras diagnósticos do Alexandre foi esse. Alexandre nasceu de 8 meses, meu marido foi embora, né? Quando eu decidi, porque eu disse que eu não ia tirar, foi uma decisão minha, só minha. E dentro dessa decisão é um divisor de águas, né? Porque as pessoas não concordam. E a gente não tinha dinheiro, né? Eu vivia no estado como é que é? Vulnerabilidade social. Eu trabalhava, mas tinha um salário, mas era tudo muito pouco. E assim foi. Eu tive o Alexandre, já não tinha mais o pai do Alexandre comigo. Mas eu era apaixonada pelo Alexandre. Assim, quando o Alexandre nasceu, eu gosto de lembrar isso, que eu já amava o Alexandre. Eu acredito que eu já conhecia aquele menino, né, que ia me dar tanta dor de cabeça. Eu amava, assim, amava muito, 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 incondicionalmente. E esse amor foi aumentando quando eu vi as dificuldades que o Alexandre tinha. Eu me sentia muito sozinha, assim. Eu fui mãe solo desde que o Alexandre nasceu. Criando eles, trabalhando. Eu comecei a trabalhar do que tinha, porque eu não podia mais assinar carteira, porque eu tinha que cuidar do Alexandre. Eu tinha que cuidar das minhas filhas, né? Porque as meninas vieram na frente, então eu não entendendo os planos de Deus, acredito que tudo estava nos planos de Deus, porque se as meninas não tivessem nascido primeiro, eu não teria o apoio que eu tenho hoje, eu não teria o apoio para cuidar do Alexandre. Eu precisei muitas vezes, ela era pequena, 7, 8 anos, elas começaram a cuidar do Alexandre, que tinha bem menos idade, e eu ia trabalhar. Eu vendia pão na rua, eu fazia faxina, eu trabalhava do que tinha. Nunca, nunca escolhi serviço, até porque eu não tinha escolaridade, eu tinha que pegar o que tinha, a necessidade era muito grande. Me orgulho de tudo que fiz e que faço, porque eu trabalho até hoje. A Alexandre já está com quase 30 anos. E foi muito difícil, foi um divisor de água, foi muito difícil mesmo. Eu tinha um desejo que hoje eu acho graça, mas na época era tão complicado, porque eu não sabia, eu não conhecia patologia, o que era sequela, eu não sabia falar essa linguagem, né, que hoje a gente escuta. E quando alguém me perguntava, o médico perguntava, mãe, o que tu espera dele? Eu dizia que eu queria que ele ficasse bonzinho. Por que eu acho graça disso? Tá caindo aqui, meu. Porque é o bonzinho. O bonzinho não existe, né? Eu queria a cura do meu filho, mas eu não sabia dizer isso. Você lembra Eu queria que o meu filho... Eu lembro. E o médico dizia isso, assim, mãe, o que tu tá esperando? Porque os médicos, eles viam o que eu não via, né? Eu olhava com o olhar de mãe, leiga no assunto, mas o Alexandre era muito complicado. Ele tinha e tem uma deficiência múltipla, né? O Alexandre não enxerga, o Alexandre não ouve, o Alexandre tem 28 anos, ele usa fralda, toma mamadeira. O Alexandre é um bebê no corpo de um homem, de 1,76 m. E naquela época eu vivia à procura de um milagre. Aonde tinha uma porta aberta que eu podia botar meu filho, eu lá levava, né? Eu tinha um desejo, o Alexandre fosse médico, não me pergunte por que eu tinha esse desejo, mas eu queria dar estudo para meus filhos, e eu dizia, eu não vou medir esforço, eu vou trabalhar o que tiver que trabalhar, porque eu quero que meu filho seja médico. Esse desejo se concretizou depois, porque o Alexandre, do jeito que ele já me curou muitas feridas. Eu tinha uma revolta dentro de mim, uma revolta como mãe, como ser humano, de ver o meu filho naquele estado, eu passando por todas as privações, e eu tinha que carregar o Alexandre.
E não é só carregar o Alexandre no colo, eu tinha que carregar o Alexandre nas decepções da vida, assim, porque o profissional, ele não aposta muito na mãe, né? Eu vivi isso, assim. Por que eu estou contando isso? Porque mais para frente eu vou dizer para vocês, assim, ó, que eu vivi muito assim, ó, mãe, ele vai partir. E talvez fosse isso que ele estivesse vendo ali, uma mãe pobre, sem condições nenhuma financeira para levar um tratamento adiante, só tinha muita esperança, muitas lágrimas, né? Queria que modificasse a vida daquele filho, não aceitando a deficiência do filho. Eu lutei muito, eu tive muita dificuldade de aceitar que o meu filho ia ser o que ele é hoje. E então, assim, ó, eu ouvia muito assim, ó, mãe, é tu e Deus. O Alexandre tem 8 cirurgias no corpo, né? Várias cirurgias. Cada vez que baixava, os médicos diziam, olha, mãe, não tem o que nós fazer. É um corpo comprometido e é tu e Deus. E eu implorava. Um pouco brigava, né? Um pouco brigava com o Papai do Céu e um pouco implorava a Deus que me desse a oportunidade de ter meu filho. Eu acredito que quando eu brigava, ele não levava muito em conta, né? Porque o Alexandre tá aí. E acertava um pouco, né? Pedia perdão, mas no outro dia eu estava brigando de novo. E assim foi minha vida. E assim foi a minha história. Estou resumindo bastante, é por causa do tempo. Eu tenho que voltar na minha história, isso me dá um nó na garganta. Já passou, graças a Deus. E numa dessas idas e vindas, eu descobri que no La Salle, em Canoas, tinha um projeto da inclusão, que era crianças normais com crianças especiais. E lá escrevi o Alexandre, porque metida era eu, sem tempo e sem dinheiro, mas corria atrás. E escrevi o Alexandre, o projeto era gratuito, né? Para mim era. E lá eu conheci essa pessoa, o Augusto. Conheci a Paula, né, esposa do Augusto, uma pessoa que eu acredito que já foi minha mãe em outras vidas, foi minha mãe, alguma coisa a gente tem muito de outras vidas, assim. E na reunião, eu acho que você lembra, né? Sim. Eu lá na reunião dos pais, um professor maravilhoso, que estava dando andamento no projeto, ele perguntou para os pais, né, o que os pais esperavam daquele trabalho, daquele projeto, que resposta eles estavam esperando, e eu sempre dizendo a todos que eu queria que meu filho ficasse bonzinho. Você falava normalzinho. Alexandre tinha crises terrível. Alexandre tinha crises terrível. E lá eu conheci, eu me lembro da pergunta que ele fez, que ele perguntou qual é a nossa expectativa para o futuro. E eu, muito revoltada, rebelde, eu disse que eu não entendia porque que o Alexandre era o meu filho. Que eu não tinha dinheiro, não tinha condições, era mãe solo. Por que ele não veio filho de alguém que tinha muito dinheiro para tratar o Alexandre? Tratar, dar condições, né, de um tratamento digno. E eu me lembro que Paula falou para mim na saída, veio me abraçar e disse para mim, Alexandre escolheu a melhor mãe do mundo. Na hora eu fiquei revoltada, porque eu não entendi, né? Essa melhor mãe do mundo sem um pinto para dar água. Ai, meu Deus! E aí, Lúcia... desculpa, continua. Fala, querido, fala. Não, é só para pegar a coisa que, nesse ponto, foi uma coisa muito importante que eu sempre me lembro, né? Que você falava do seu filho e depois teve uma parte que a gente começou a falar de espiritualidade, de espírito, Sim, de vida, depois, antes da vida, né? E eu me lembro de uma coisa que quando a gente começou, e aí falando dessa questão que a Paula tinha dito, né? Numa conversa a gente falou assim, Lúcia,
A vida que a gente tem, muitas coisas somos nós que escolhemos. Eu nunca esqueci a tua resposta. Você lembra o que você disse? Eu lembro. Eu lembro que a minha escolha foi sobre tortura. Foi sobre tortura. Não me lembro de ter escolhido o Alexandre. Não me lembro de ter escolhido a pobreza, o Alexandre. Porque nos meus planos eu tinha que ter dinheiro, né? Para ter o tamanho do compromisso. Ah, minha querida. Mas foi ali que eu comecei a escutar, e por mais rebelde que eu estava no momento, eu ia para casa e pensava assim, se eu escolhi ele, sobre tortura, claro, mas e agora? E agora? Eu vou fazer o quê com esse guri? Devolver não posso, né? Tive a oportunidade, não fiz. E eu vou fazer o quê com essa pessoa? Essa pessoa, Alexandre Marcelino de Almeida, me deu de presente esses amigos. Eu digo que tudo está envolvido o Alexandre, né? Eu não consigo falar muito sem falar no Alexandre. Porque foi através do Alexandre que eu conheci vocês. Já estava no caminho, né? Ele já tinha combinado, eu que não sabia. E a gente foi conversando, Paula foi me explicando. Eu, às vezes, ainda retrucava em algumas partes, ainda falava, questionava. Tinha muitas perguntas que eu queria a resposta na hora. Mas eu descobri com vocês que eu amava mais do que eu imaginava o Alexandre. E que eu precisava dele. E que não era ele que precisava de mim. Ele precisava e precisa de mim, eu como mãe. E eu preciso daquele espírito iluminado como pessoa, como ser humano, né? Para todos os dias eu me sentir melhor, eu fazer as coisas melhor. O que é o melhor? Eu aprendi com o Alexandre a ouvir. O Alexandre não ouve. E eu acredito que o que falta nele é o que eu respondo, que é a voz. Em nome do Alexandre eu falo, eu escuto pelo Alexandre, eu reúno pessoas pelo Alexandre, e eu vendo a necessidade de mim como mãe solo, viver com o Alexandre, viver com as filhas, que resumindo eu tenho 3 filhas. E eu vi essa necessidade assim de amparar outras mães. Porque eu ficava vendo todo que eu vivi e eu dizia assim, ó, como é que as outras? Porque quando nós estamos passando por uma dificuldade, tu entende que é só tu que está passando. Eu entendi assim, era só eu. Eu questionava Deus porque eu perguntava por que eu? Né? Por que tem que ser eu? O que eu fiz que tem que ser eu? Por que o Alexandre tem que ser meu? Né? Quer que eu matei? Quer que eu... Que atrocidade eu fiz em outra vida para mim trazer o Alexandre? Não entendendo, né? Que o Alexandre foi a minha salvação. Muitas vezes eu tinha vontade de parar. Pensamentos negativos passavam por mim. E eu, quando olhava para o Alexandre, via a força que ele tinha para viver, eu tinha vergonha, né? De me acovardar. Me acovardar, porque eu falo, eu escuto, eu caminho, eu me comunico, e tudo isso o Alexandre não tem. A comunicação minha com o Alexandre é como se a alma dele estivesse dentro da minha. Eu entendo o Alexandre perfeitamente, sem nunca me dizer uma palavra. Eu sei que o Alexandre tem dor, eu sei quando o Alexandre não está bem, eu sei quando o Alexandre está estressado. Nós temos uma ligação tão forte, graças a Deus, que eu entendo o Alexandre no olhar. Assim, eu olho para ele, é como se ele me dissesse, eu não estou bem hoje. E assim nós vamos levando a vida, e assim se passou, está se passando 28 anos. E você? Que dia 16 de março, o Alexandre faz 29 anos. E sempre em comunicação com o Augusto, com a Paula, ele sempre me ajudando muito, né? Eu precisei desse combustível que vocês têm para minha sobrevivência.
A vida quis que a gente ficasse separado. Chorei muito nesse dia, muito, 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 porque eu me senti só. E às vezes me sinto muito só, porque a gente fala uma língua tão... É uma língua tão própria nossa, e a gente parece que vive num mundo estranho aqui. Que tu fala dentro da espiritualidade, ou mesmo quando não estamos falando da espiritualidade, as pessoas não entendem, elas meio te condenam, assim, quando tu fala que o Alexandre é um presente que Deus me deu. Hoje eu entendo isso. O Alexandre é meu presente de Deus. E voltando, né, a minha vida com o Alexandre lá, aos 15 anos do Alexandre, aos 14 anos foi muito difícil, porque tinha a juventude do Alexandre no corpo dessa criança, né, mas o Alexandre alvorecendo e brotando um jovem rebelde ali, com muita confusão, a medicação não fazia efeito. A gente passou mais uma vez por muita dificuldade, porque eu tinha que pegar ônibus, eu tinha que levar o Alexandre de Canoas a Porto Alegre, o Alexandre tinha crises terríveis, tinha momentos que as crises eram muito fortes, eu me abraçava nele, e ali eu aprendi que eu amava o Alexandre, porque muitas vezes, devido às crises, ele se botava em mim, porque eu era mais próxima. E eu me abraçava nele, e nós chorava junto, e nós se fortalecia junto. Porque eu entendia que ele dizia, eu não quero estar com essa crise, mas eu estou, e eu preciso de ti. E eu dizia para ele, eu preciso de ti para te ajudar nas crises. Então, assim, nós fomos nos fortalecendo. Não esqueci das filhas, porque eu apostei nas filhas. Uma mãe especial, ela acha que vai morrer amanhã. É tantos golpes de decepções, é tanta falta de empatia que a gente encontra, falta de amor, falta de respeito, que aquilo tu vai guardando para ti. Eu sempre morei numa casa muito pequena que eu não tinha liberdade de chorar. Então eu tinha dentro de mim, pensei que eu ia explodir. Eu nunca chorei perto das minhas filhas quando eram pequenas, nunca, porque eu tinha medo que elas não amassem o irmão. Porque se eu chorasse, eu relacionar meu choro ao sofrimento que nós passava com o Alexandre. Então eu guardava as lágrimas, aprendi a sair para a rua, caminhar na rua, e aí sim eu chorava. Mas eu apostei assim, ó, que se eu não tivesse aqui, elas teriam que estudar e dar uma vida para o Alexandre, pagar tratamento, ajudar o Alexandre. Elas só conseguiriam fazer isso se elas estudassem. Então eu sempre cobrei. Eu nunca fui uma mãe que eu voltei só para o Alexandre. Eu fui uma mãe que eu sempre pensei nos meus filhos. Claro, o Alexandre é o que mais precisa. O Alexandre é o que mais necessita. Mas o Alexandre também me deu isso de presente. Porque eu botei as meninas... Desculpa. Eu botei o Alexandre numa clínica que as meninas tinham que levar ele e ficar sentada. Não podia se movimentar lá dentro. Tinha que ficar sentada estudando. Então, o que eu dizia para ela? Leva os livros, leva os cadernos e fica estudando. Então, aí também veio o Alexandre, porque o Alexandre obrigou elas a ter essa doutrina, essa conduta. Elas tinham, um dia era de uma, outro dia era a vez da outra, e elas tinham que ficar estudando. E assim foi. Com muito sacrifício mesmo. Mas Papai do Céu tem seus planos, né? Eu saí do luto e fui para a luta. E comecei a enxergar outras pessoas. Parei de olhar só para o meu umbigo e olhar só para o meu sofrimento. Comecei a enxergar outras mães. Onde eu ia sempre tinha uma mãe de criança especial. As lágrimas eram a mesma, não aguento mais. As palavras eram a mesma. O que vai ser do meu filho? E eu comecei a pensar que o meu filho, pelas minhas filhas, estaria amparado. Amparado, que eu digo que ele teria um lar, ele teria apoio das manas, que apoiam muito, que dão banho, que movimentam ele, põe na piscina, tira da piscina, tomo conta do Alexandre. Mas e as mães que não têm, né? Eu fiquei pensando, isso foi crescendo dentro de mim. Eu fiquei pensando como é que vive a mãe que tem só o Alexandre. Aí eu fiquei pensando que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu aprendi, eu me alimentei dessa espiritualidade para me dar força.
eu me alimentei de tudo que eu peguei de bom, que eu filtrei de bom, e eu precisava espalhar isso. Eu não podia ficar com isso trancado só para mim. Aí eu fiquei pensando que eu tinha que ter um espaço para essas mães, para elas chorar, porque muitas mães não têm espaço em casa para chorar. Na minha garagem da minha casa, que eu, graças a Deus, trabalhei. Hoje eu tenho uma casa grande, graças a Deus. Parte da minha casa, com muito esforço, mas foi o Alexandre que me deu também. E aí eu fiz na garagem da minha casa reuniões para as mães. Comecei a buscar essas mães. Buscar, assim, ó, as mães que eu encontrava no ônibus, que eu encontrava no hospital, que eu encontrava no postinho de saúde, convidar para vir na minha casa, servir um chá para essas mães. E comecei a falar. E eu vi que o medo de toda mãe é morrer, é ir embora. Isso é de toda mãe. O medo de toda mãe é deixar seu filho, é deixar seu Alexandre. Graças a Deus, não virei santa, mas eu perdi esse medo quando eu descobri que eu vou passar para outro lado um dia, né? Manda a lei divina que eu passe. E que o Alexandre continue, ou o Alexandre passe, eu continue. Não sei como é que vai ser isso. Também não vou interrogar. Não vou mais interrogar. Vou aceitar. Mas eu quero e eu precisava e preciso ajudar essas mães. Então eu vou montar uma ONG. Mas eu já venho trabalhando nisso porque eu fiquei pensando que as privações que eu passava com o Alexandre e com as meninas, muitas mães passam privação de pão mesmo, gente, de não ter um leite para dar para o filho. Eu ia buscar, porque eu tinha as gurias e deixava pequenininha. Vamos cuidar do Alexandre. E tinha o compromisso de dar o remédio certo e ainda dizia para ela, a vida do Alexandre está nas mãos de vocês. Se criaram ouvindo isso de mim. E eu ia à luta. Mas tem muitas mães que não têm essa filha, que não têm esse filho. Que é mãe sola, a maioria das mães que eu conheço, dá para contar no dedo quem o pai está junto. Então eu fiquei pensando assim, eu tenho que levar comida para essas mães. Formei um outro grupo de amigos e comecei a pedir ajuda. Um me dá 1 quilo de feijão, outro me dá 1 quilo de arroz. Eu comecei a buscar ajuda. E eu vou fazer cestas básicas e levar para essas mães. Aí eu fiquei pensando que muitas vezes a mãe não tem um gás, essas mães não têm a sobrevivência, né? De fazer uma comida em casa. Então eu vou fazer essa comida. Gente, esse amadurecimento eu tenho hoje. Eu vou dizer assim, ó, que foi sim o sacrifício que passei de uma vida toda. Mas esse amadurecimento não vem de mim. Eu sou pessoa, sou humana como todo mundo, né? Esse amadurecimento foi acreditando no Deus, que é maior do que eu, acreditando que não é só aqui, essa vida vai continuar. Eu acredito nisso, que nós vamos continuar. E acreditando que eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Eu não podia só lamentar. Eu tinha que crescer espiritualmente e ajudar outras pessoas. E eu falo muito assim, ó, dentro daquilo que as pessoas aceitam, daquilo que as pessoas acreditam, respeitando tudo que é religião, não trago religião para o grupo, mas eu falo muito que nós temos a responsabilidade de ter esses filhos, mas não de ficar parada. Nós temos a responsabilidade de continuar aqui e quando sair desse plano, né, dessa vida, nós ir para o outro lado, a gente tem que continuar e apresentar o que fizemos aqui. Pelo menos eu penso assim. Então, eu comecei a trazer essas mães e, ao mesmo tempo, fazer a comida. Montei um grupo de pessoas do bem, assim, ó. Minhas filhas estão envolvidas, minha irmã está envolvida, amigos meus estão envolvidos. E meu marido, pai do Alexandre, eu não terminei de falar. O pai do Alexandre faleceu quando o Alexandre tinha 5 anos. E eu casei, né? Depois de longos anos, criei sozinho meus filhos. Alexandre já estava um homem, entrou comigo na igreja, na cerimônia. Fiquei muito feliz, porque aquele menino que a qualquer momento ia morrer, né? A qualquer momento ia partir, chegou a ver a felicidade da mãe, que era casar. Era um sonho que eu tinha de casar.
E meu marido, ele é uma pessoa que me ajuda muito, meu companheiro, também cozinha, ele que bota a mão para cozinhar, nós somos auxiliar. E cozinhemos e levemos essa comida para a rua. Por isso que o nome do projeto, montado dentro da ONG Alexandre Marcelino, o projeto está dentro da ONG. Não existiria o projeto se não tivesse uma ONG. A ONG surgiu para as mães. Dentro da ONG surgiu o projeto Comida na Rua. Por que o nome é Comida na Rua? Porque fizemos essa comida em casa e levamos para a rua. E essa comida é comida na rua. Né? A gente dá para as pessoas que estão embaixo das marquises, a gente dá para as famílias. Começou com a ideia de eu só levar para as mães, mas eu vi que a necessidade era muito grande, porque tem mãe que eu encontro que tem 6 filhos, e daí só vai comer especial? Não, todos têm que participar. Então a gente faz essa comida com a doação de amigos, com a doação do Augusto, da Paula, de amigos. A gente faz essa comida com muito carinho, respeito. Nós comemos essa comida antes de sair para a rua e levamos essa comida para quem necessita. Esse projeto cresceu mais com a pandemia porque as pessoas passam fome, né? É uma fome tão grande que as pessoas, quando a gente dá uma marmita de comida, as pessoas elas estão tão felizes em pegar aquela marmita que elas nos agradecem tanto e elas já querem saber quando é que nós vamos voltar, porque a fome não espera, a fome é todos os dias a gente tem fome, mas a fome deles é uma fome diferente, é fome de não saber quando é que vão comer de novo. Isso começou a me movimentar, né? Porque eu fiquei pensando, pô, hoje eu vou dividir, eu vou fazer um movimento com as pessoas que eu conheço para que a gente leve essa comida. E isso tem acontecido. Tanto tem acontecido que eu tenho o livro aqui, o meu livro, né? Do meu amigo querido que escreveu esse livro e que me doou alguns livros que eu vou vender aqui, né, em Porto Alegre, em Canoas. E da renda desse livro, que eu vou vender aqui, é para o projeto Comida na Rua. É para o projeto Comida na Rua. Para a gente continuar fazendo a comida, para a gente continuar levando para as pessoas. Gente, aumentou muito, viu? A pandemia, aqueles que buscavam, uma senhora me falou que ela buscava comida no lixo, né? Isso me tocou muito. E ela disse que com a pandemia ela não encontra mais a comida no lixo. Porque a Lúcia não põe mais a comida fora, né? Não eu nunca botei, graças a Deus, mas eu digo as Lúcia não põe mais aquele restinho de comida fora, ela congela para comer depois. Então faltou no lixo para alguém buscar. Então é com essa realidade que a gente vive. Então, esse livro vai fazer a gente amenizar. Nós não vamos modificar aquilo que... essa necessidade, né? Assim, como é que eu vou dizer? Nós não vamos salvar o mundo. Mas eu quero que esse projeto leve muita comida para as pessoas. Eu quero que a venda desse livro a gente consiga... Eu quero contar para vocês que a gente já comprou um fogão industrial, que faz parte do projeto, porque a gente precisa... A gente já comprou, já está comigo, e eu quero continuar alimentando as pessoas. O Alexandre tem que continuar. A ONG tem que virar uma ONG. Sabe por quê? Porque tem muitas Lúcias perguntando quando eu morrer aonde vai ficar o meu Alexandre. E eu tenho dito para essas Lúcias que eu quero um espaço para quando ela ir embora... o Alexandre fique nesse espaço. Que alguém vai botar o Alexandre para a rua, no sol, alguém vai mudar, vai dar um banho, vai dar dignidade. Porque os nossos filhos não são lembrados. E sabe por que eles não são lembrados? Porque eles são severos. Porque todos os problemas que o Alexandre tem, veio com ele e vai voltar com ele. E fora isso, o Alexandre é um autista severo, né? Tem os problemas congênitos, sequela da rubéola,
e ele é um autista severo. O Alexandre depende de nós para um copo d'água. E eu quero ter um espaço de muitos Alexandre que dependa de nós para um copo d'água. Esse é o meu propósito de vida. Eu peço a Deus, nos planos do Senhor, que se me der condições, eu não quero partir sem ter uma ONG. Para mim, dá descanso a muitas mães. Eu quero dividir com muita gente que está me ouvindo, que aqui em Canoas já teve suicídio, em Porto Alegre, suicídio de mães, com a pandemia, porque elas têm medo de pegar a pandemia, de pegar o vírus e morrerem e deixar seus filhos. Então eu tenho essa preocupação, não é de salvar o mundo e nem salvar o mundo dos Alexandre. É fazer a diferença onde eu estou. Aqui em Canoas tem muitos Alexandre que não são vistos, não são lembrados, dão trabalho, tiram os profissionais da zona de conforto, né? São pessoas que dependem, se tu não tirar a fralda, ele não vai tirar, se tu não dá um copo d'água, ele não vai buscar, se tu não der a comida na boca, ele não vai comer. Então tem muitos. E essa é a nossa diferença, essa é a minha diferença. Eu acredito que o Alexandre veio trazer isso, né? O Alexandre veio dizer, precisamos de ajuda. Nós estamos aqui fazendo isso. Então eu deixo aqui a minha mensagem, né? Que quem puder, quem quiser, quem estiver em Porto Alegre, quem estiver em Canoas, quem estiver na minha redondeza e querer o livro, eu levo o livro, ou eu envio no correio, ou eu deixo onde você morar, eu deixo lá no seu prédio, na portaria, mas eu me comprometo com você que quiser ajudar no projeto. Certo? Eu não sei se tem mais alguma coisa para me falar, mas eu quero dizer que eu sou grata a Deus. Todos os dias eu agradeço por eu me tornar essa pessoa que eu sou. E todos os dias eu agradeço pela vida que Deus dá a você. Obrigada por fazer parte da minha vida. Oh, meu amor. Obrigada por fazer a diferença, né, na minha vida. Oh. E essa diferença contaminou todos que estão ao meu redor. Porque eu não penso mais em mim. Eu já vivi pensando só no meu umbigo, só na minha dor. Hoje eu dividi essa dor. Dividi esse luto. E desse luto, eu estou dividindo as lutas. Eu quero também, né? Eu já estava me esquecendo, que alguém pode perguntar, e o que vão fazer com essas mães? Essas mães vão ter um espaço de acolhida. Já tem, né? Eu tenho um grupo de mães. Essas mães vão ter um espaço de acolhida. Essas mães, eu sinto que elas precisam também de dignidade, de um olhar diferenciado. Então, essas mães vão ter dentro da ONG um trabalho, eu penso assim, ó, de repente vai ter uma cooperativa que elas trabalham e ganham seu próprio sustento. Olha que qualidade de vida tu parar de ganhar comida e tu lutar pelo teu alimento. Né? Dignidade de tu lutar pelo alimento do Alexandre, teu Alexandre. Né? Fazer teu pão, fazer tua costura. Eu tenho 2 máquinas que eu já tenho. Eu tenho um espaço, né? Que eu quero montar uma padaria para essas mães trabalhar. Elas tirar do suor delas o alimento do seu filho. E mais do que isso, elas têm dignidade, elas se sentir gente. A gente vive num mundo que, pela falta da empatia, pela falta de um olhar para nós, a gente não se sente gente. A gente muitas vezes não faz uma unha, não vai ao médico, não vai a um dentista, não vai a um ginecologista. A gente deixa de ser mulher e a gente passa a ser só mãe. Então eu quero montar, né, um espaço para a mãe. Para a mãe Lúcia, para a mãe dos Alexandre, né? Para a mãe que quiser chorar e não ter espaço dentro da sua casa. Vai chorar lá comigo, vai levar um abraço que tu até vai esquecer das lágrimas. Eu me lembro que os abraços que eu levava, gente, eu tenho uma saudade assim, porque eu demorei para chegar até aqui. E eu patinei. Né? Até pela falta de amadurecimento.
Mas eu me lembro que quando eu chegava na casa do Augusto, a Paula me dava um abraço, eu ficava bem quietinha, porque eu não queria dizer para ela que eu já estava aceitando as palavras dela. Mas aquele abraço fazia uma diferença na minha vida. Obrigada, viu, gente, por vocês existirem. Ah, meu amor, não tem palavras, né? É, na verdade, eu que digo, é uma honra. Talvez você não consiga nem mensurar, né? O fato da gente estar distante esses 20 anos, mas o quanto você faz parte da nossa vida, né? E, e assim, hoje, assim, é muito lindo a gente falar de espírito, é muito lindo a gente falar de reencarnação, é muito lindo a gente falar de filosofia, né? Tudo isso é importante, a gente vê que são coisas que podem transformar pessoas, né? Mas eu vejo que, na verdade, a honra é minha de ter você como amigo, porque você é uma realizadora. Isso, ou seja, quando eu penso em uma pessoa de ação, o nome é Lúcia, né? E, e mais, toda a vida que vem, momentos de dificuldade, situações, mesmo quando a gente passou, né, pela morte do Pedro, também não foram poucos momentos de dificuldade. Como eu te disse, é difícil eu dizer, Lúcia, eu sei o que você está passando, eu me ponho no seu lugar, porque não, é impossível eu me colocar no seu lugar, porque você viveu coisas que a gente pode entender do que você está falando, mas não consegue vivenciar o que você passou com toda a dificuldade da nossa sociedade, preconceitos e questões financeiras e tudo mais. Então, mas você conseguiu passar por esse processo aprendendo e, como você disse, gradativamente, conquistando esse vínculo de amor com Alexandre, né? E você é esse sorriso que distribui amor na tua casa, as tuas filhas são fruto disso, o Alexandre é fruto disso, e você ainda sai de casa para ajudar outras pessoas. Essa é a diferença da honra. Amo, amo. Sim, eu sei, né? E por isso que eu digo, a honra é minha hoje de ter você aqui, né? E, e a gente vem conversando. Eu sei que você tem um sonho. E muitos dos sonhos você já realizou. Hoje você tem a ONG como projeto. ONG Alexandre Marcelino. Mas é uma ONG que hoje ela não está formalizada. Ela não existe como uma entidade legal. E eu acho que esse sonho pode e deve ser, sim, ser sonhado, né? Isso é um sonho que nós podemos sonhar com mais pessoas. Eu já te disse que eu estou junto nesse projeto. Tá certo que ainda é uma coisa muito pequena, né? A questão da venda dos livros, mas é uma possibilidade, e não só os que você hoje recebeu impresso, mas também os que estão como e-book na plataforma. A ideia é que ele possa ser destinado para você. Então, são pequenos blocos, né? Eu não estou aí para trabalhar diretamente contigo, mas se de alguma maneira a gente pode ser agente, o facilitador, o parceiro, sei lá como é que nós vamos ser, porque esse sonho, você é realizador e você vai conquistar isso. Então, eu te agradeço com todo o coração, com todo o amor, né? Nós vamos, não pensa que essa foi a última, nós vamos fazer mais, né? E topa? Vai, tô dentro. Vamos lá. Tá bom. Então nós vamos fazer mais. Mas aqui, por uma questão de tempo, hoje
né? Eu gostaria de agradecer a todos aqui que se juntaram, a participação de amigos. Eu vi os nomes vão subindo aqui, pessoas que também não tive ainda a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas são conexões que vão se estabelecendo e hoje eu tenho certeza que muitos vão para casa mais encantados com esse sorriso que você está dando para a gente aqui agora. Beijo, te amo. Obrigada, meu querido. Muito obrigado a Amo todos. vocês, tá? Obrigado pela existência de vocês na minha vida. Igualmente, amor. Fiquem com Deus. Obrigado a todos.